Opa pessoal, tudo bom? Eu sou o Anui e durante um bom tempo eu sempre quis trazer aqui pro canal um AU de horror de Sonic, mas sempre aconteceu algum tipo de empecilho que me impedia de trazer esse vídeo. A minha primeira tentativa foi com Dark Gaia, e não foi pra frente porque o TikTok recentemente começou a banir qualquer criador de AU. Inclusive, com muita tristeza eu vim aqui avisar que a Tiernose, a criadora de Trolls Infect, também teve a sua conta deletada pelo TikTok. Então, sem continuação do vídeo mais famoso do meu canal. É triste, mas é a vida. Enfim, depois, eu ainda quis trazer um vídeo de Metal Virus, que é um AU que possui uma das artes mais lindas que eu já vi. Porém, para explicar a história dela, eu ia ter que resumir um arco inteiro das HQs de Sonic, que é diretamente ligado a toda a lore dela. E gente, só para vocês terem uma noção, os vídeos resumindo essa história tem mais de 1 hora. Então eu desisti, mas hoje eu finalmente tô trazendo aqui pela terceira vez para mim, porém primeira para vocês, um AU de horror de Sonic. Então, senhoras e senhores, de início, nós vemos o Sonic e a Amy jogando tarô, e o Sonic acaba tirando a carta da torre. Isso significa que uma grande mudança súbita viria no futuro. A Amy fica bastante assustada com essa carta, mas o Sonic, bobão como sempre, só dá risada disso. E quase na mesma hora, eles recebem uma notícia de que o Metal Sonic, que é um robô maligno criado pelo Eggman, tá atacando uma vila perto deles. E sendo o herói que a gente conhece, o Sonic vai de confronto com o Metal Sonic, e os dois têm uma luta, que em um momento o Sonic dá uma cabeçada no Metal Sonic, que além de ser uma referência ao desenho dos anos 90, também deixa o Metal Sonic ainda mais agressivo, tanto que ele quase mata o Sonic. Mas de última hora ele apenas sai dali e vai até o Eggman, onde ele mata ele. Depois disso, algumas coisas estranhas aconteceram na programação do Metal Sonic, pois ele começou a pensar que era realmente o Sonic. Inclusive, ele vai de encontro com o Tails e a Amy, agindo exatamente igual ao Sonic. O Tails, ao ver o Metal Sonic, fica assustado e grita, enquanto a Amy pega o martelo dela e bate na cabeça do Metal Sonic, deixando ele fora de operação. E no dia seguinte, a Amy brava fala que o Eggman vai pagar por tudo que ele fez. Porém, o Tails fala para ela que na verdade o Eggman não tem nada a ver com isso. E essa atitude estranha do Metal Sonic é algo dele próprio. E para piorar tudo, a gente descobre que mesmo não tendo finalizado ele, o Sonic verdadeiro acabou morrendo devido aos ferimentos causados pelo Metal Sonic. E no funeral dele, o Shadow é informado pela Amy de quem era o assassino do Sonic. E falando em Amy, ela começa a ser tomada pela tristeza por ter perdido seu melhor amigo. E outro que também foi afetado com a morte do Sonic foi o Tails, que ficou ainda mais obcecado em estudar a fundo o código do Metal Sonic. E a Hold ficou observando ele para garantir que nada de ruim aconteça. Mas ao perceber que o Tails estava se isolando cada vez mais, a Hold pede para o Shadow conversar com ele, já que de todos ali, ele era o único que também havia perdido um ente querido, no caso a Maria. E mesmo relutante, o Shadow aceita e tem uma pequena conversa com o Tails, onde ele fala que mesmo com todos, o Tails deveria seguir em frente, pois isso seria o que o Sonic queria que ele fizesse. O Tails agradece e o Shadow vai embora. Pela noite, o Tails vai até a base do Eggman, em busca de mais informações, e ele acaba encontrando o corpo já sem vida do Eggman, e vendo essa cena, ele fica ainda mais dedicado. E de volta ao seu laboratório, o Tails começa a fazer várias mudanças no código de programação do Metal Sonic. O objetivo dele era com que o Metal Sonic virasse um tipo de Sonic 2.0, e ele tem os seus resultados. Em paralelo a isso, a Amy recebe uma ligação do Knuckles e do Shadow, que foram até a base do Eggman e só encontraram o corpo dele. Porém, o Shadow fica com uma pulga atrás da orelha, pois a arma do Eggman não estava lá, ou seja, alguém já tinha passado por ali antes deles. Enquanto olhava para uma foto dela com o Sonic, a Amy é surpreendida pelo Metal Sonic tocando no nariz dela, assim como o Sonic também fazia. E ao ver o Metal Sonic na frente dela, a reação da Amy é pegar uma faca e tentar esfaqueá-lo. Porém o Tails diz que foi ele quem ligou o Metal Sonic de volta. E tudo piora quando o Metal Sonic começa a falar, porque ao ver que ele tinha a mesma voz do Sonic verdadeiro, a Amy fica apavorada e liga pro pessoal, que na hora spawnam por lá. O primeiro que toma a dianteira é o Shadow, que agarra o Metal Sonic pelo pescoço, e o
Tails, que a esse ponto não tá bem da cabeça, aponta a arma do Eggman que ele tinha pegado na direção do Shadow. E a Hold e o Knuckles seguram o Tails. E ao ver o seu irmão sendo barrado por outras pessoas, o Metal Sonic fica bravo e empurra o Knuckles e a Huggle. E ao perceber que as coisas iriam sair do controle, o Tails e o Metal Sonic saem dali voando. E não querendo perder outro amigo, todos eles saem à procura do Tails. Enquanto isso, na cabeça do Tails, ele anda tendo várias alucinações com o Sonic verdadeiro ainda vivo. Mas ele volta ao normal com o Metal Sonic apresentando algum tipo de falha no sistema dele. Enquanto isso, a Amy encontra um pacote de salgadinhos que era o favorito do Tails. Então eles deduzem que eles não estão muito longe dali. E dito e feito, eles encontram o Tails escondido atrás de uma árvore. E vendo ele, a Amy o abraça. E em paralelo, o Knuckles e a Hold começam a ouvir zumbidos vindos de dentro da floresta. Mas a gente vê isso depois. Por agora, vamos voltar para nossa dupla querida. O Tails pede pra Amy escutá-lo por 1 minuto. Então o Tails começa a falar pra ela sobre como o Metal Sonic tem agido exatamente igual ao Sonic verdadeiro desde que eles chegaram na floresta. Seja não matando nenhum dos animais que viviam lá, e mesmo relutante ela aceita. Enfim, a Amy fala que ela daria uma segunda chance pro Metal Sonic e leva o Tails até o resto da equipe. E todos ficam felizes em ver que o Tails estava bem, especialmente o Shadow que tinha ficado pra trás do grupo. E quem também aparece por lá é o próprio Metal Sonic. E assim que vê ele, o Shadow começa a bater nele. Mas os dois são interrompidos por um tiro do Tails, que pede pra Amy explicar pra eles o que realmente aconteceu. Mas por conta do nervosismo, a Amy começa a gaguejar um pouco. E o Tails, afrasilizado mentalmente, fala que a Amy havia mentido pra ele. Então, em um ato de maluquice, o Tails aponta a arma do Eggman na direção da Amy e ameaça de atirar nela. E vendo que a situação poderia fugir do controle, o Shadow dá um murro que desmaia o Tails. E sinceramente, eu tô impressionado que ele demorou tanto pra fazer isso. Porque por mais que eu não faça parte da comunidade de Sonic, eu já tô ligado que cenas como essa não são tão incomuns. Enfim, agora sem mais o Tails para impedi-los, eles podem finalmente destruir o Metal Sonic. E percebendo a ameaça, o Metal Sonic entra no seu modo de batalha. E a luta se inicia com o Shadow tentando utilizar a arma do Eggman, porém infelizmente ela estava sem balas. Então nada acontece. E ao ver essa cena, o Metal Sonic acha tudo isso muito fofo e fala para os nossos heróis que não era ele quem iria lutar com eles. E quando ele se vira para o lado, uma versão robótica do Shadow ataca eles. E vendo que a situação estava ficando cada vez mais perigosa, a Amy pega o Tails e tenta fugir dali. Porém o Metal Sonic desmaia ela e a leva até o topo de uma montanha. Mas por que ele fez isso? Bom, em paralelo à história principal, o autor da U fez vários desenhos para poder representar como que tá a mente do Metal Sonic. E através desses desenhos, nós podemos descobrir que dentro dele tá uma completa bagunça, principalmente por causa das novas memórias implantadas pelo Tails. E para facilitar a confusão, a mente dele acabou criando dois seres. Um deles possui a mesma aparência do Sonic verdadeiro e fica tentando levar o Metal Sonic para o lado mais sombrio, e a outra possui a mesma aparência da Amy e tenta fazer com que o Metal Sonic assuma de vez essa identidade como sendo o novo Sonic. E quando ele leva a Amy para o topo da montanha, nós podemos ver a versão da Amy atrás do Metal Sonic. Porém, quem também entra na cena é a versão Sonic malvada dele, que começa a tirar sarro de tudo que o Metal Sonic fez, dizendo que ele não passa de uma máquina assassina e nada mais. Em paralelo a isso, a Amy acaba acordando e fica confusa sobre como que ela foi parar ali. E o Metal Sonic pergunta se ela se lembra do que disse pra ele, com a gente vendo um flashback da Amy e do Metal Sonic, onde a Amy diz que ele não era uma máquina maligna e que um dia ele seria uma pessoa livre. E o último painel da história é a Amy confusa e assustada, sem entender nada do que o Metal Sonic disse. E bom, pessoalmente, eu acredito que esse pedaço inteiro seja somente uma invenção da cabeça do Metal Sonic, mas nós só vamos saber disso no futuro, porque esse foi o último capítulo postado há 5 dias atrás dessa AU. Então sim, possivelmente teremos uma parte 2 desse vídeo no futuro. Até lá, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.